Olá, seja bem-vindo à Casa dos Bnei Anussim. Estamos iniciando mais um programa Israel Vive, que vem trazendo o sionismo e esclarecendo, conscientizando você a respeito de Israel. E aqui comigo já no nosso estúdio temos eles, Hanor Ben Davi. Seja bem-vindo, Hanor. Shalom, shalom. Bom dia para todos que nos acompanham hoje a mais um esclarecimento acerca de uma das guerras mais importantes da nossa história e da história do povo de Israel na atualidade. E também Shemuel Zakai. Seja bem-vindo. Olá Shimon, olá Hanor, a todos vocês que nos acompanham para mais essa programação em que vamos tratar e fazer as trocas, as considerações sobre a importante e a última guerra convencional que Israel travou com seus inimigos, a guerra de Yom Kippur, de 1973. Exatamente. Hoje falaremos sobre mais este momento da história do estabelecimento do Estado de Israel, que até então estava lutando desde 1947, 48, para se estabelecer no seu território. Luta até hoje, né? Ainda existem nações inteiras que não reconhecem Israel como um Estado, como uma nação, mas essa guerra foi decisiva porque, como bem disse Shemuel Zakai, muitas coisas mudaram após esta guerra do Yom Kippur. Mas vamos começar pelo começo. No último programa em que falamos sobre os conflitos entre Israel e os árabes, né, as guerras, os ataques, a última guerra foi a Guerra dos 6 Dias, no qual nós entrevistamos Ronaldo Gomlewski, que nos trouxe ali relatos importantes e inéditos a respeito dessa guerra. E a Guerra de 73, Shemuel, nós podemos dizer que seria uma continuação daquela guerra que iniciou-se, a Guerra dos 6 Dias, e ela iniciou e terminou muito rápido, foi uma guerra relâmpago, né? Nós podemos dizer assim. E os árabes ficaram querendo mais, né? Faltou ali, como Israel rapidamente reagiu no contra-ataque e destruiu todas as formas de ataque egípcio e dos árabes, né? Então eles não puderam seguir a guerra, já não tinham mais material bélico humano para guerrear. Seria uma continuação, uma retaliação, uma vingança, essa guerra de Yom Kippur, Shemuel? Sim, a guerra de Yom Kippur, né, ela novamente é liderada pelo Egito, pelo seu novo presidente, que ao assumir o comando do país, já prometia recuperar os territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias. Ou seja, a Guerra dos 6 Dias ela impôs uma humilhação a toda a Liga Árabe, que, como dizem, em 6 dias eles perderam uma vastidão de territórios de todos os países da região envolvidos nessa Guerra dos 6 Dias. Então, era uma revanche, era uma tentativa de reconquistar e de minimizar a humilhação da última Guerra dos 6 Dias. Porque existia esse rancor desde o estabelecimento do Estado de Israel, aliás, um rancor histórico, né? Os judeus foram realocados da Europa para a terra de Israel, né? Onde então era chamada Palestina, estava a cuidado dos ingleses, e já tivemos tivemos que lutar por uma guerra de independência, né? E o Egito sempre encabeçando, né, esse movimento. Fazendo essa frente, né? Então havia um esforço, Shimon, nacionalista, em que o Egito ele queria levantar um novo califado, né? Então ele trazia todos os países árabes para esse objeto, que era a expulsão, que era a eliminação dos judeus daquele território. Aquele território era muito importante para concretizar esse sonho,
árabe, né, de ter uma região somente com países árabes. A presença israelense ali era uma pedra, um espinho, né, no corpo corpo com a árabe. derrota dos turcos, né, antes da Primeira Guerra, então, esse sonho árabe de reconquistar o mundo, né, de voltar a ter a influência de que ele teve, foi uma importante contribuição, diga-se de passagem, em que os árabes tiveram na ocupação da Europa, eles contribuíram e muito. No desenvolvimento econômico, social, científico, matemático, né, em todas as áreas da literatura, da arte. Então, foi grande a influência. Por exemplo, hoje nós falamos do segundo idioma dominante na área de pesquisa, que é o espanhol, né, que foi exatamente aonde a presença dos árabes, né, foi forte, e eles tinham um apego cultural de que eles traduziam, como qualquer conquistador, Alexandre o Grande, os romanos, eles traduziam poesias, Saladino, eles traduziam toda a literatura encontrada no mundo, e ele tornou a Europa e o mundo ocidental uma fonte de conhecimento, e graças à presença deles durante esse período que eles dominaram e influenciaram o mundo de certa forma. Então, depois dessa queda, eles sempre, constantemente, vão tentar retomar esse campo de influência, esse califado. E em determinados momentos tiveram uma convivência pacífica com os judeus, né, Shemuel? Que foi exatamente nessa aí chamada Idade de Ouro, né? Exatamente. Em que eles faziam frente, ao lado a lado, eles contribuíam com toda... durante esse momento de prosperidade da Europa, do conhecimento, ou diga-se de passagem que no século XVI, quando a igreja tentava estagnar o conhecimento, a ciência, foi quando... monopolizar, né? Controlar, eles perseguiam, né, a caçada às bruxas, os hereges. A primeira Inquisição, segunda Inquisição. Da Inquisição, exatamente. Então, eles conseguiram dar um avanço significativo durante todo aquele período de estagnação do conhecimento que a igreja pôs durante a Idade Média. E voltando agora para 1973, quando Israel é atacado inadvertidamente, porque acabou baixando a guarda, não entendemos o porquê, né? Israel baixou a guarda, visto que anos antes, na Guerra dos 6 Dias, Israel sabia do que estava acontecendo e atacou antes de ser atacado. Dessa vez, não. Dessa vez é como se Israel tivesse dormido no ponto. Exato. Então, nós chegamos a um momento agora em que os árabes querem retomar aquilo que foi tomado. Eu não sei se Ranor tem aí de cabeça alguns territórios que foram anexados ali naquele momento da Guerra dos 6 Dias, para nós relembrarmos os nossos telespectadores. De fato, uma das principais causas desta nova guerra de Yom Kippur era o Egito tentando retomar essas zonas que eram vitais, não? Estavam falando do Sinai, a península do Sinai. E é um território ali muito grande, muito importante. E esse território ali está dentro do espaço que nós conhecemos como Canal de Suez. Exato. Suez. E também do lado norte, com Síria, temos o caso dos Altos do Golã, não? É um ponto estratégico de guerra para qualquer que tenha esse pedaço de terra ali. É um ponto estratégico militar, não? Porque ele dá para baixo tanto para Damasco, que é para Síria, como também dá para baixo para Jerusalém, não? Exato, ele serve como um escudo, né? Como uma área neutra, onde aquilo ali é essencial para a reação de ambos os lados, né? A um eventual conflito. Uma base militar muito importante para ambos os lados. E Jerusalém, né? Tivemos ali, só que essa já sabemos que não foi devolvida, né? Enfim, então nós tivemos territórios importantes para as nações árabes sendo tomadas na guerra que tinha passado, dos 6 dias, e agora, nesta guerra de 73, a guerra do Yom Kippur, os árabes estavam com a missão de reaver aquilo que havia sido tomado e varrer Israel do mapa.
mais uma vez. Agora, interessante, curiosamente, inclusive tem um seriado na Netflix, tem um filme também que retrata, esse filme se chama O Anjo do Mossad. Ele retrata esses momentos anteriores à Guerra de Yom Kippur, onde o informante, o agente infiltrado do Mossad, também era um agente duplo, né? Era um agente egípcio e, por coincidência, era filho do ex-presidente egípcio. Que foi protagonista na Guerra dos 6 Dias. Que foi protagonista, né? Que foi depois, acabou morrendo. E esse filho se tornou um agente duplo. Ele era um agente israelense, Mossad, e também um agente egípcio. Então, o filme, se você quiser assistir, O Anjo do Mossad, ele vai trazer a você os momentos ali que antecederam a Guerra do Yom Kippur. Enfim, então, agindo de maneira vil, porque os árabes tentaram usar de astúcia em tomar Israel justamente no dia mais importante. Antes de tudo isso, não, já tinha uns meses atrás, o novo presidente de Egito estava tentando fazer tratados de paz, não, ou seja, esforços diplomáticos. Esforços diplomáticos, entre aspas, não? Fake, né? Para eles compartirem essa zona do Sinai, eles tomar parte de novo em algumas partes do Sinai, e ele até estava disposto a reconhecer o Estado de Israel, falava ele, não? Falava ele. A certo ponto, não? Tanto assim que estávamos escutando estes dias, ou seja, Golda Meir, ela recebeu, tinha informação de que eles estavam movimentando, tanto os sírios como os egípcios estavam movimentando nas duas partes que já falamos, na península do Sinai e nos altos do Golã, só que decidiram não falar nada ao exército, não? Eles tinham a informação da inteligência de que estava tendo movimentações, grandes movimentações de ambos exércitos, e eles preferiram não falar nada, não? Tanto assim que escutamos que teve uma intenção no dia 6 de outubro, que foi quando começou a guerra, de Israel voltar a fazer o que fez na Guerra dos 6 Dias, e foi detida essa tentativa de atacar primeiro, antes de ser atacado, foi detida porque os diplomatas falaram, não, mas ainda estamos falando com o presidente do Egito, dá para esperar um pouco mais, não? Mas, ou seja, Golda Meir e Moshe Dayan já tinham decididos a tomar a iniciativa. O próprio Anjo do Mossad, o filme, ele mostra essa angústia, né, porque esses ensaios militares eram sinais falsos, né, de que eles emitiam constantemente a Israel. Israel sabia que o Egito ia atacar e não sabia quando. Então ele sabia que tinha que tomar a iniciativa. E nesse momento em que Golda Meir e Moshe Dayan tomaram a decisão de quando atacaria, o secretário-geral norte-americano fez um contato com Israel dizendo que não atacasse, porque ele já havia avançado nesses esforços diplomáticos, de que, inclusive, na devolução da Península do Sinai, que era o objeto de negociação, agora haviam os impasses sobre a que distância que a presença militar de Israel ficaria. Então, foi esse sinal falso que Anwar Haddad ele conseguiu ganhar tempo para esse ataque surpresa no Yom Kippur. Ou seja, criando esse elemento de surpresa, né, já que ele também contava do conhecimento e da forma previsível de que os judeus se tornaram na Guerra dos 6 Dias. Então ele queria colocar a seu favor, e é interessante salientar aqui que todo o armamento militar egípcio ele ficou destruído na Guerra dos 6 Dias. Isso foi refeito rapidamente pela União Soviética. Já havia mais de 100 países que apoiava a frente egípcia, incluindo países da Europa, países aqui da América do Sul, América Latina. Então, ele contava com apoio diplomático, ele já contava com poder bélico, ou seja, ele não tinha mais interesse de negociar com Israel, porque ele já tinha a sensação de estar com vantagem
e de impor a total retirada israelense dos territórios conquistados da Guerra dos 6 Dias. E isso se deu assim rapidamente. No primeiro momento, a guerra durou cerca de 20 e poucos dias, né? Na metade disso, os árabes tiveram um êxito total, né? Mas Israel começou então a sua defesa. 6 a 9 de outubro, os árabes tinham a iniciativa, ¿no? Eles tinham ganhado território. En esos territorios que estamos falando, eles tinham regañado retomado algumas de esos lugares ali. Mas depois do 9 de outubro, Israel começou de novo a sua iniciativa e eles tomaram de novo esses pontos estratégicos ali. E interessante, estava escutando algumas testemunhas dos soldados israelíes, não? Que se encontraram com a movimentação de miles de tanques com os lados sírios, também com o lado egípcio, não? Sem nada de informação, porque estávamos falando que os altos mandos de Israel tinham ocultado essa informação ali, e eles se encontraram com essa nuvem de poeira. Isso que se produz quando muitos tanques se estão movimentando em uma zona, em um deserto, não? Então, os testemunhos dessas pessoas que tiveram que afrontar esse frente onde eles estavam diezmados praticamente, não? A 7 por 10, ou seja, a 7 por 1. Um soldado israelita por cada 7 soldados ou 7 tanques árabes, não? Então, valerosamente, eles conseguiram deter em algumas partes, alguns pontos, conseguiram deter essa movimentação síria e essa movimentação egípcia, mas não conseguiram de tudo, não? Mais importante também destacar a importância desses heróis que deram frente a essa invasão que eles mesmos não tinham informação ao respeito, não? Vale lembrar também, Shemuel, para o nosso público, que nesse contexto, nesse mundo, vamos chamar mundo micro ali, do Oriente Médio, estava acontecendo isso, mas em uma visão macro a nível mundial, existiam 2 potências que controlavam esse conflito. Estavam assistindo de camarote a União Soviética e os Estados Unidos, que estavam em plena Guerra Fria. Em plena Guerra Fria, é verdade. Plena Guerra Fria. Então, toda essa movimentação de armamento dos países árabes que tinham perdido todo o seu material praticamente na Guerra dos 6 Dias, foi feito pela União Soviética, como o Shemuel Zakkai já nos trouxe, e os Estados Unidos armou Israel até os dentes agora, novamente, transformando o exército israelense num poderio militar muito superior aos países árabes agora aqui, no atual momento que nós estamos falando aqui da importância da inteligência e a importância da tecnologia na guerra é um dos destaques que Israel sempre tem demonstrado nas suas guerras, que tem permitido para ele dominar e ganhar todas essas guerras que estamos falando, não? Em este caso também escutava as testemunhas e eles falavam que realmente em alguns pontos eles conseguiram deter, porque os tanques que eles estavam utilizando, que tinham sido distribuídos, eles compraram do Império Britânico, não? O alcance deles era muito maior por 1 quilômetro de distância dos tanques árabes que se estavam dirigindo. Ainda que os tanques soviéticos que tinha o exército sírio e o exército egípcio se estavam movimentando em muita quantia, eles conseguiram deter alguns porque tinham maior alcance, não? E também, como tinha partes onde a zona, o chão era, como que fala, como montanhoso, ou seja, quando não é acidentado, né? Acidentado. Tinha que subir ou descer. Os tanques utilizados pelos árabes, os tanques soviéticos, eles tinham uma dificuldade que era que o seu canhão, fala no português, ele não conseguia descer para se nivelar. Então, em essas movimentações, os israelenses tinham a vantagem de que os deles sim se conseguiam movimentar e por isso foi que ganharam territórios também. Agora havia uma desvantagem, porque isso foi acontecer já quase no momento no 14º dia da guerra. Lembrando que Golda Meir já estava a ponto de... Aliás, tinha autorizado o lançamento de uma bomba nuclear. Preparou
13 ogivas nucleares, né? Já, Desespero, né? porque, na verdade, Moshe Dayan, que fazia frente, ele usou uma frase de avaliação da guerra. Então ele disse, o terceiro templo vai ser destruído. Então, quando ele falou isso para Golda Meir, ela autorizou esse armamento em lugares estratégicos que apontava para o Egito e para a Síria e avisou os Estados Unidos. Vale dizer que Israel estava sozinho aí. Sozinho. Os Estados Unidos ainda não estava apoiando Israel com armamento. Para cada tanque árabe que era eliminado na guerra até esse momento, a Rússia mandava 2. Então, era uma desproporção bélica e de efetivo. Havia 800 mil soldados árabes contra 400 mil. Inicialmente, havia 250 mil, sem contar o elemento surpresa, ou seja, até o 14º dia, quando ele declara que o terceiro templo seria destruído, então o secretário norte-americano ele pede novamente para que Israel não lance essas bombas, porque eles estavam mandando já a caminho o armamento de apoio para a reposição dessa logística israelense. Aí aí chegou naquele momento que armaram Israel até os dentes, e ele conseguiu, mesmo com parte significativa do seu território já, daquelas conquistas já terem sido tomadas, ele conseguiu expulsar os egípcios e humilhá-los, os árabes, e humilhá-los novamente. Novamente, impor uma humilhação. Mas chegamos ao momento em que Israel ponderou e armou alguns caças com ogivas nucleares. E, de fato, se não houvesse uma intervenção, agora nós podemos dizer dos céus, né, movendo o coração dos americanos e aliados, perdoando os judeus no Yom Kippur, nós teríamos ali já a terceira guerra mundial. A terceira guerra nível nuclear. E seria nuclear. Seria nuclear e iniciaria através de Israel. Porque esse cenário que você descreveu, né, da Guerra Fria, se Israel usasse esse armamento, a União Soviética usaria, e logo os Estados Unidos e aliados, a OTAN, teria que usar também. Você comentou, Shimon, que a OPEP, né, que era Exato, as consequências, né? Quais foram, então, as consequências desse isolamento judaico? As consequências dessa derrota imposta, mais uma vez, aos árabes. Justamente foi a crise do petróleo, que se sucedeu aí nos anos 70, nos anos 80. O monopólio, né, árabe, né? Porque até ali os árabes controlavam o petróleo mundial, a produção de petróleo. As nações ocidentais eram totalmente dependentes do petróleo árabe, né? E com essa derrota imposta, então a OPEP, né, decidiu boicotar os países que apoiaram Israel, os aliados dos Estados Unidos, né, elevando o valor do barril de petróleo. Ou seja, tirou-se petróleo do mercado, então o produto, pela escassez, subiu de valor. E aí os países entraram em crise neste momento. Energética, né? Uma crise energética, né? E quem era a culpa? Dos judeus. Aí sim, Ronaldo Gonleves, que nos trouxe no programa que nós falávamos da Guerra de 6 Dias, que até ali Israel era o queridinho da mídia. O queridinho, aquele Davi que derrotou o Golias, que eram as nações árabes. Mas isso acabou após esse momento. Por quê? Porque a vitória israelense causou aí uma crise mundial financeira e colocou muitos países de joelhos, né? E isso não foi bom. Por quê? Uma que os árabes já controlavam o poder energético e também financeiro, já detinham aí ações de grandes conglomerados de comunicação. Isso acontece até os dias de hoje, né? Então, a imprensa fala mal de Israel deliberadamente, somente por ódio gratuito? Não. Porque parte dessa imprensa pertence a movimentos antisionistas, né? Antissemitas. Isso pavimentou, né, os esforços diplomáticos de Anwar Haddad, né? Ou seja,
o mundo estava refém do monopólio do petróleo. Exato. E a União Soviética também fez uso a seu favor dessa vantagem, ou seja, criou um total isolamento de Israel. O Renaud comentou aqui sobre a tecnologia, a vantagem da tecnologia, que foi a lição que Israel aprendeu após a Guerra dos 6 Dias, quando ele mantinha uma parceria de tecnologia e ciência com a França, inclusive no desenvolvimento dos caças. Exato, No os desenvolvimento Rafael. desses caças. Então, a França simplesmente tirou Israel desse projeto, Parceria. de que Israel já havia pago bilhões de dólares, né? Inclusive contribuído com a parte científica do desenvolvimento de pesquisa, exato. né? De que Israel, depois desse embargo, a sua inteligência teve que resgatar, para não falar roubar, a própria tecnologia que ficou na mão dos franceses. Própria tecnologia, através do Mossad. Essa é uma história interessantíssima. Existem documentários, inclusive na Netflix, também no YouTube, documentários falando desse momento, desse rompimento da França com Israel, que tinha uma parceria tecnológica e científica. Então, conta ali os momentos em que os agentes do Mossad conseguiram recuperar o projeto como um todo. E quando a França acordou, Israel já estava com o caça construído. Exatamente, operando. Estava pronto, operando o caça e em uma velocidade recorde aí de construção. A inteligência israelense sempre à frente do seu tempo. Agora, embora Israel tenha vencido, o Egito tenha sido humilhado novamente, criou-se ali então um acordo de paz que foi forçado pelos Estados Unidos. Essa assinatura foi feita lá nos Estados Unidos, porque a guerra ia acontecer, ela ia se ampliar e se tornar até uma guerra nuclear. Então, as Nações Unidas forçaram os Estados Unidos a deter Israel e um acordo de paz, de cessar-fogo, foi assinado pelo Egito, pela Síria, pelos árabes, junto a Israel. E aí o Egito dá uma guinada de trajetória e acaba reconhecendo aí o primeiro país árabe a reconhecer Israel como um Estado. Exato. E a respeitar. E a partir dali, o Egito sempre manteve uma relação amistosa até então, até os dias de hoje, com Israel. Isso vai impor, que é o que nós falamos no início do programa, né? Então, essa vai ser a última guerra convencional de grande porte que envolveu todos esses países. Exato. Com financiamento de duas potências distintas, né? Vai dar o fim a esse movimento nacionalista árabe, que vai estagnar exatamente ali na morte de Arafat, né? Então hoje nós já vivemos um outro momento que também busca o califado, mas já no momento do 8º século. Samuel, e esse momento de hoje... Esse extremismo Exato. árabe, né, que ele, na verdade, ele volta-se inteiramente ao que era do 8º século. Né? Exato. Um retrocesso gigante. E que é mal visto pela maioria do povo árabe. Esse movimento, por exemplo, um desses movimentos é o ISIS, o Estado Islâmico, que representa esse radicalismo extremo. Agora, Shemuel, no meio dessa guerra surge um nome que depois se tornou ministro de Israel, e era Ariel Sharon. Ele surge ali como uma cabeça pensante, decisiva nas resoluções, a tática de no guerra, que se sucedeu ali, a partir daquele momento. E isso levou a pleitear aí um cargo de primeiro-ministro, e foi um primeiro-ministro. Que normalmente na história da política de Israel, quase todos os heróis de guerra, eles têm muita vantagem, já que Israel ele está no estado de sítio, todos os grandes ataques, ela acaba promovendo sempre um herói para todos os conflitos. Agora nós estamos vivendo aí um momento em que os britânicos e também os americanos autorizaram um ataque de resposta ao Irã nessa semana.
Exatamente. Então, para cada conflito, para cada ataque, Israel acaba promovendo um militar que se destaca. E Ariel Sharon, naquele momento, Shimon, ele ganhou essa simpatia ao confundir os egípcios, né? A dar a impressão de que Israel havia passado a península do Sinai e rendendo milhares e milhares de egípcios. E, de fato, né, chegando ali, enquanto as portas do Cairo, enquanto ainda a logística de apoio americana estava chegando. Né? Ela não estava ali. Era um momento assim, eles estavam lutando com garfo e faca. Né? Era como se Israel tivesse conseguido 2 reféns, né? Porque tanto com a capital egípcia quanto com a capital síria, né? Israel conseguiu emplacar esse sentimento. Exato. De que vamos parar aqui, porque senão eles vão acabar com as nossas capitais. Ou seja, Israel ficou a 100 quilômetros, né, do Cairo. 100 quilômetros. Ou seja, bem na porta do Cairo, que iria impor a pior. Ou seja, isso já foi a pior de todas as humilhações, que deu exatamente fim a ninguém mais que apoiar essa iniciativa nacionalista, que foi o fim, que marcou o fim desse período. E agora nós temos só as guerras de procurações, né? Do qual, inclusive, o Irã está se valendo, mas agora ele vai ter uma resposta direta. Porque nesse tempo o Irã também estava passando por uma mudança, né? Exatamente. De governo, porque até então o Irã era um aliado de Israel. Era um aliado de Israel e dos Estados Unidos, um importante aliado. Então essa guerra de procuração, em que o Irã ataca através de movimentos terroristas, né? E ele está num lugar estratégico ali de passagem de toda a energia, de todo o petróleo do mundo, né? E todas as empresas em que Israel tem vínculo, eles estão atacando, né? E Israel tem parceria com quase todos os países, Japão, país da Europa, os Estados Unidos. Então o Irã, ele está atacando de forma indireta mais países, né, que têm a necessidade dessa reserva, e agora, por esses dias, eles vão ter uma resposta direta dos Estados Unidos, dos ingleses e também do próprio Israel. Exatamente. Então, aqui no Brasil, curiosamente, encerrava-se um período do Médici e entrava aí o Geisel no governo brasileiro. E o Brasil entrou numa crise porque dependia totalmente desse petróleo que vinha de fora. E aí surgiu o projeto de usar o etanol, o álcool. Hoje nós chamamos de etanol, mas na época era o álcool combustível que serviria como uma alternativa energética ao petróleo. E essa guerra e esse boicote da OPEP forçou os países a investirem em tecnologia e pesquisa justamente para não precisarem somente do petróleo árabe, né? Agora teriam aí as alternativas. O Brasil, naquela década, tentou emplacar, porém a produção do Brasil não era apropriada, a produção de cana brasileira não era apropriada para a produção de álcool. Ela foi toda pensada para a exportação, né, para os outros países. E o Brasil, então, se encontrou ali naquela crise dos anos 70 e 80, que foi uma crise bem pesada aqui no Brasil e no mundo todo, né, justamente por algo que aconteceu lá no Oriente Médio. Então, sempre o que acontece no Oriente Médio reflete no mundo inteiro. Por quê? Porque hoje, além dos árabes deterem o petrólio, eles detêm também o dinheiro, né? São investidores em muitos países, né? Muitos países. Lembra que quando o governo Bolsonaro cogitou a mudança da embaixada brasileira para Jerusalém, as nações árabes reagiram, né? Reagiram, e o Brasil exporta muita carne para os países árabes. Para o Egito. Para o Egito, inclusive. E o Egito, inclusive, se manifestou contra a mudança da embaixada israelense para Jerusalém. Uma ameaça de mercado, né? Ela ameaça ir para outro país, né? Transferir para outro país. Comprar de outro a carne. Então, Ou seja, Shimon, nós vivíamos aqui o período militar e também
como você já disse, a questão dessa polarização, União Soviética, né? Os países aqui estavam em fervor comunista, exemplo de Cuba. Exato, né? Exatamente. Inclusive Cuba teve, né, um efetivo de 25 mil homens nessa guerra, né? Na guerra do Yom Kippur. Além de todo esse movimento de boicote a Israel, e aí surgiram os movimentos, Samuel, de boicote que funcionam até hoje, boicotando a produção de alimentos, produtos israelenses, tecnologias, né? Movimentos ridículos. Surgiu também um movimento pró-palestino, porque até então, com a tentativa de domínio árabe ali daquela região, eles não lembravam dos palestinos, né? Não se falava em povo palestino. Mas quando Israel definitivamente defendeu seu território e definiu as novas fronteiras, aí o mundo começou a falar em povo palestino, né? Coitadinhos dos palestinos estão lá sendo colonizados, tendo suas... Aí muitas matérias em jornais do mundo todo começaram a defender porque os palestinos estavam sendo expulsos de suas terras, né? Então, junto com essa crise do petróleo, e agora Israel passa a ser o vilão, surgem então esses movimentos pró-palestinos. E vale lembrar, né, Shimon, que já na guerra da independência, né, os árabes prometeram passar como um rolo compressor em cima de Israel, ou seja, era a certeza de que os judeus seriam expulsos dali imediatamente, e por isso eles mesmos ordenaram que os palestinos desocupassem a área para que eles também não fossem vítimas da resposta do rolo compressor, dariam, né, aos judeus, e não foi assim. Ou seja, eles facilitaram essa desocupação, e depois também, quando Anwar Haddad contava com toda essa vantagem, ele já incluiu a desocupação da faixa de Gaza, né, da Cisjordânia, exatamente competindo, né, essas fronteiras com impondo esses limites até que eles tivessem a oportunidade de tirar Israel dali. Ou seja, mas de fato não havia um interesse, uma preocupação com os palestinos exatamente, né, senão uma questão de ego a ser reparado das constantes humilhações que sofreram de 48 até a Guerra de 73. Os palestinos passam a existir como exigência, como nação, a ter uma representatividade a partir daí, né? Já que não podemos tomar o território de Israel, então agora vamos achar algo para poder incomodá-los. Exato. Né? A forma de instigar Israel, que até hoje é usada essas guerras de procurações, ou seja, todos os movimentos terroristas, todos os movimentos fundamentalistas que surgiram do Líbano, da Síria e entre os próprios palestinos, sem o financiamento das potências, com a falência da União Soviética. Então hoje eles se valem ainda. O Irã e outros países que não reconhecem o Estado de Israel, eles vão se valer dessa guerra de procuração, em que os palestinos tornam-se importante para eles. A ponta da lança, né? Da acusação diplomática, em que Israel sofreu muito, da guerra da desinformação, né? Demorou para que Israel acordasse desse momento. Então, aí soma-se esses boicotes, né? A indústria, a ciência, de que, na verdade, é inevitável, de que Israel acaba levando eles a terem que usar, né, a sua contribuição tecnológica, científica. Diga-se de passagem, na guerra que nós tivemos agora recentemente, né, foi uma guerra que mudou completamente os moldes, né, operantes delas. Exato. Né, em que os blindados tornaram-se brinquedos diante de como que nós chamamos as aeronaves não tripuladas? Né? Os drones, né? Os drones, né? Que inclusive o Irã está usando para atacar esses petroleiros, né, que passam ali naquele canal. Então, é inevitável criar esse boicote, então é uma coisa inútil. Exato, e
até os dias de hoje, Israel vem sofrendo. Embora Israel tenha uma relação de amistosidade com o Egito, mas todo o armamento que entra na Palestina, na faixa de Gaza, e é usado para atacar Israel pelo Hamas, né, passa pelo Egito, né, é controlado pelo Egito. Ou seja, o Egito faz vista grossa, né, faz de conta que verifica que ajuda humanitária, que ajuda e permite passar aí armamentos, onde Israel, nesse último conflito, recebeu aí milhares de ataques de foguetes, mísseis, entre outras coisas. E chegou até a sobrecarregar a sua defesa, né, o Iron Dome, justamente pela quantidade de ataque. E da onde vieram esses materiais para fabricação de mísseis, ou os mísseis prontos, vieram da Península do Sinai, né, que é por onde os palestinos fazem então esse contrabando de armamentos, onde o Egito deveria estar fiscalizando e não fiscaliza. Então ainda existem, né? E também, veja que hoje nós estamos vivendo um período diferente. Algumas nações árabes, agora, recentemente, no governo Trump, reconheceram Israel como um Estado, né? Os Emirados Árabes, e um estreitamento muito grande com a Arábia Saudita também. Exato. Né? Israel também é vítima, né? Ela vem sendo vítima, já que ela teve que se posicionar em função do seu mercado. Então ela é vítima desse fundamentalismo islâmico, de que o Irã e outros países usam esses movimentos extremistas para atacarem, né, os países árabes, de que fizeram parte do acordo de Abraham, né, pelo ministro das Relações do governo Trump, que conseguiu o reconhecimento de importantes países, né, ao Estado de Israel, de que isso ainda continua acontecendo de certa forma. Acontece, Israel é pioneiro em tecnologia, em desenvolvimento humano. É um país, embora pequeno, é um país de primeiro mundo. Né? Então, e é um país hoje decisivo no mercado internacional, né, em todas as áreas. Então, se uma nação precisa construir e desenvolver algo, ela vai inevitavelmente precisar de tecnologia israelense. Então, mais uma vez, Israel vence a guerra, tem a vitória consolidada. As grandes guerras, o final dessas grandes guerras é marcado nesse momento, né? E aí, depois de muitos anos, Israel vem lutar contra o Líbano, que é matéria para um próximo programa aqui no Israel Vive. Esperamos que você tenha gostado, que isso tenha trazido informações importantes no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento religioso. Além de tudo, nós estamos falando aqui de política, de estratégia militar, mas nós sabemos quem é que protege Israel, né? Sempre Israel conseguindo tirar sua vitória do impossível, né? E, mais uma vez, Israel mostra a que veio e quem é que o defende, quem é que o cuida, né, do seu povo. Então, isso sirva para levar a você esse conhecimento, e que esse conhecimento adquirido aqui no programa Israel Vive, que é um programa sionista, sirva para que você também conscientize os seus amigos, os seus familiares a respeito de Israel. Bem como você falava, não? Ainda que o povo de Israel se adormece, o nosso guardião, nós falamos no Salmo 121, e nelo yanum belo isham Israel. Não dorme nem se adormece aquele que guarda Israel, não? Então, ainda que o nosso povo não teve a capacidade no 73 de acordar antes dos acontecimentos, o Eterno ele não permitiu que nós fôramos derrotados, nos deu a vitória mais uma vez neste período, na que é considerada pelos expertos como a maior guerra de tanques da história do mundo na atualidade. Exato, os efeitos, né, desses blindados e da lição que Israel, em cada um desses movimentos, aprende sobre como se defender, sobre o avanço de que seus inimigos têm sobre o território,
né, e da forma como torna previsível as respostas israelenses. Então, a guerra do Yom Kippur é mais uma lição, e também no momento em que Israel, como diz o Hanon, tem um guardião que o protege. Ele estava num total isolamento diplomático da sua ajuda, chegando momentos já quase que decisivo da guerra, em que Moshe Dayan diz: está chegando o fim, vai ser destruído o terceiro templo, né? Então, Israel vive, continua nos novos desafios, e que é objeto de outros programas que vamos discutir aqui certamente. Muito bem. Então, fica aqui o nosso agradecimento e esperamos você na próxima semana aqui no programa Israel Vive. Israel.